Hoje nós vamos tentar olhar para cima. E esta é a proposição. E a pergunta que vem ao início é: onde é que você está colocando os seus olhos? O que é que você está olhando? Há muitas coisas bonitas que nós podemos ver aqui nesta vida. Por exemplo, um dia dessa semana, falei para minha esposa, Mari, que a nossa casa já estava parecendo um pedacinho da nova terra. Sentado no sofá, a cadelinha vem, pula no colo. O casal de calopsitas nos ombros, soltos, é a nova terra. Mas há coisas lindas para se olhar aqui, mas Deus nos manda olhar para cima. Nós podemos olhar para a nossa família. Existe alguma coisa nesse mundo aqui mais precioso do que a nossa família? Eu pergunto a você, existe? Os nossos filhos? E os nossos netos então? Quando se chega nessa idade, dá para mostrar aí, Jura? Quem tem uma princesa, como nós temos a Olívia, dá uma saudade incrível, porque ela está lá longe. Mas dá saudade também do Dudu, que também está longe. E dá saudade do Christopher, que também está longe. E saudade do Neuzinho, Neumoel Neto, que também está longe. Olha que delícia. Olhe para a sua família. Olhe para as coisas bonitas que Deus fez. Mas olhe para cima. Quem olha para cima, vê o pôr do sol. Infelizmente, nesta cidade, não é muito fácil ver o pôr do sol. É muita poluição, é muita coisa. Mas quando se está um pouquinho fora, ninguém consegue pintar um quadro do pôr do sol como o nosso Criador, o nosso grande arquiteto. Ninguém. E todas as tardes ele pinta um quadro novo. Quem olha para o céu, de vez em quando, é um de vez em quando assim bem longe, pode ver o cometa de Halley, cometa Halley. 75, 76 anos mais ou menos, a cada período longo, assim ele passa por aqui. No dia 9 de fevereiro de 1986, eu tive a alegria de vê-lo, olhando para cima. Eu pastoreava o distrito de Araras, que compreendia Araras, Conchal, Leme, Santa Cruz da Conceição e mais uma meia dúzia de cidades. Wander esteve lá conosco, conhece bem a região. E o Neumoel era pequenininho, para dar uma folga para a mãe. Nós já tínhamos a Ana e também a Rebeca. Eu o levei comigo, era um domingo à noite. E na volta, eu parei no meio da estrada, professor, maestro Turíbio, com ele, pequenininho. Disse: filho, você vai ver uma coisa aqui, que se você viver bastante, você poderá ver duas vezes nesta vida aqui. O que é, pai? Paramos no meio de um canavial grande assim, saí da pista para os faróis dos carros não atrapalharem, fomos para o meio de um corredor num canavial, e lá estava o brilho do cometa, lindo. Se você viver e Jesus não voltar até 2061, em julho, você poderá vê-lo outra vez. Mas eu queria mostrar uma coisa que a gente vê no céu, me ajuda aí, Jura. Não é em todo lugar, não é sempre, chama-se aurora boreal. No Polo Norte é aurora boreal. No Polo Sul é aurora austral. O que é isso? É um fenômeno espetacular, muito espetacular. É o encontro de partículas de ventos solares com a alta atmosfera da Terra, canalizados pelo campo magnético da Terra. São luzes esverdeadas, avermelhadas, às vezes ganham tons lilazes. É muito fácil de ver isso quem fica no hemisfério norte, perto, mais próximo do polo. Não acontece só na Terra, porque alguns planetas do sistema solar também permitem que se veja a aurora boreal. No dia 1º deste ano, do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, eu passei a noite olhando para o céu, porque eu queria ver a aurora boreal. Eu tenho no meu telefone um aplicativo chamado Aurora Forecast,
que dá a impressão de você saber mais ou menos onde ela vai aparecer e quando. E eu fiquei namorando ali no aplicativo o aparecimento. À 1h eu saí para ver, não tinha. Às 2h eu saí para ver, tinha. Pouquinho. Mas eu olhei no aplicativo e lá estava dizendo que faltava um pouquinho ainda para ela aparecer na sua intensidade. 3h. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui que precisa ter fé para acreditar no que eu vou falar. Mas não precisa ter muita fé não, um pouquinho só de fé é suficiente. Já ouviram, por exemplo, uma sinfonia que arrebata vocês assim, e de repente você está ouvindo, dá a impressão que os pés saem do chão, e que a gente sai do banco, já ouviram isso? Quando se tem a bênção de ver a aurora boreal, acontece um fenômeno muito parecido com isso, dá a impressão que você sai do planeta, dá a impressão que você entra num outro mundo, porque as luzes, elas dançam, elas têm uma performance fantástica, elas vão mudando de cor e brilho e de formas, e você fica tão encantado, e aí eu fiquei pensando assim, professor Zorzinho, eu vou querer estar lá quando Deus fizer a recriação, e deve ser numa semana de novo, né? Já pensaram? Quantas coisas eu vou aprender e você também. Olhe para o alto, por favor, olhe para o alto, olhe para o alto, trouxe a Bíblia? Mostra aí. É bom ter sempre uma canetinha junto, para a gente anotar. O que é que Jesus falou sobre olhar para o alto? Lucas 21, 28. Duas coisas Deus falou em dois momentos diferentes, mas as duas coisas são muito parecidas, e dá a impressão que elas querem dizer a mesma coisa. Quando Jesus começou o sermão da montanha, ele falou assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, está em Mateus 6,33. Quando Jesus pregou o sermão profético, que foi no final do seu ministério, o sermão da montanha foi no começo, o sermão profético foi no final. No final do sermão profético ele disse assim, Lucas 21, 28, ora, acharam aí Lucas 21, 28? Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, exultai e erguei a vossa cabeça, em outras palavras, olhai para o alto, porque a vossa redenção se aproxima. Eu me lembro quando era garoto, havia um tipo de um brinquedo chamado amarelinha. Vocês não são desse tempo aí, né? Alguém sabe o que é uma amarelinha? Aquele que pula assim, papapá? Vocês lembram que no começo da amarelinha, dentro de um círculo, a gente escrevia a palavra terra? Vocês lembram disso? E aí colocávamos de 1 a 10, e lá no final, depois do 10, o que é que nós colocávamos? Céu. Para você poder pular e chegar para lá no céu, você conseguiria chegar lá no céu olhando aqui para onde estava escrito terra? Não conseguia. Você jogava a pedrinha lá e tinha que ficar olhando para frente, porque se ficasse olhando para cá, quando você pulasse para lá, você cairia. Um brinquedo inocentíssimo, mas é para olhar para o céu. Olhe para cima, olhe para o céu. Jesus vem vindo. Olhe para o céu, Jesus vem vindo. Olhe para o céu, porque Jesus vem vindo. Não é o fim, porque nós dizemos assim, é o fim do mundo. Não é, gente, é o começo. Glória a Deus por isso. É o começo. É um começo diferente do primeiro começo, porque no primeiro começo havia a possibilidade de errar, pecar, se distanciar de Deus. No segundo começo não há possibilidade de errar, pecar e se distanciar de Deus, e nós estaremos lá porque nós estamos olhando para cima. Olhar para o alto significa buscar as coisas de cima. O que é que nós olhamos no dia a dia? Irmãos, por bondade, parem de olhar o que não presta. Parem de assistir o que não presta. Parem de ver o que não presta. Mas pastor, tudo não presta. Ainda existem muitas coisas boas. E quando estas coisas boas não existirem mais, você deve olhar para cima.
Pastor, não tem mais nada bom. Olhe para cima. Não fique concentrado nas coisas aqui da terra, porque você vai ser transformado nas coisas aqui da terra. Olhe para cima, olhe para o céu, você será transformado nas coisas do céu. Eu vou usar de uma figura de linguagem chamada prosopopeia, para contar a fábula do beija-flor e do urubu. E eu estou explicando que eu vou usar uma figura de linguagem, porque senão alguém vai dizer que eu estou virando espiritualista, né? Falando os passarinhos falando, né? Um indivíduo tinha um grande viveiro de pássaros, e ele não saía de lá e nem os pássaros. Mas um dia ele teve uma ideia, e é uma fábula que eu estou contando, ok? Convocou 2 aves, com a ideia de soltar essas aves, para que elas trouxessem um relatório do que é que tem lá fora. Fora do viveiro, fora do paraíso, do jardim. E ele escolheu uma ave grande, um corvo, um urubu, que para muita gente dá asco, mas o corvo ele tem inteligência. E eu poderia citar aqui qualidades desta ave, não tenho tempo de fazê-lo. E ele escolheu o beija-flor. São mais de 300 espécies de beija-flor, para você saber. Beija-flor é a única ave que consegue voar para trás, de costas, para trás. Pode planar e ficar quietinho no ar assim, e você não percebe nada. Eu não sei se o helicóptero foi copiado do beija-flor, mas parece que foi. É um grande beija-flor, que não beija flor nenhuma. De vez em quando derruba as pessoas. As asinhas desse beija-flor, elas podem bater 78 vezes enquanto você diz em 1 segundo. 78 vezes. E essas 2 aves saíram. Normalmente nós temos a tendência de procurar as coisas que nos gostam. Nós vamos a um restaurante e nós queremos ir no restaurante que agrada ao nosso apetite. Nós vamos comprar uma roupa, nós queremos comprar a roupa que agrada ao nosso sentimento, o nosso desejo, o nosso coração. Nós gostamos de ir aonde somos bem tratados. Nós gostamos das nossas coisas, graças a Deus, porque senão nós seríamos invejosos, só gostaríamos das coisas dos outros. Mas o corvo saiu em seu voo, avistou um lugar assim, meio deserto, um pântano, estava cheio de animais mortos, e ele tomou um relatório de tudo aquilo que ele viu, e depois de um dia inteiro voltou para o seu viveiro, para o seu proprietário. O beija-flor também saiu, encontrou uma colina, muitas flores, delicados matizes, perfumes diferentes, coloridos diferentes, e no final do dia também voltou com o seu relatório. Não preciso terminar a fábula, porque você já entendeu, não? Você pode procurar onde você vai pousar o seu olhar. Se você quiser olhar as coisas ruins desta vida, elas existem e em quantidades enormes. Pode olhar. Agora, há um perigo de você ser transformado em algumas dessas coisas ruins. Nós somos transformados naquilo que nós muito contemplamos. O Senhor Jesus disse que é para olhar para cima. Quem olha para cima, vê as coisas bonitas. Quem olha para cima tem um outro senso do que é a vida religiosa. Irmãos, se nós não temos um senso correto do que é a vida religiosa, a vida cristã, é porque nós não estamos olhando para cima. Nós estamos sendo moldados nas coisas desta vida aqui, de conformidade com as coisas desta vida. Nós temos que ser moldados de conformidade com as coisas da eternidade. Você não é muito diferente da água. Aliás, nós somos muita água. A maior quantidade do nosso corpo, o maior percentual é água. E a água, se você a coloca num copo, ela toma o formato do copo. Mas se você a coloca numa garrafa, ela toma o formato da garrafa. Onde estamos colocando o nosso olhar?
Eu queria falar da prática da vida religiosa. Porque a prática da vida religiosa é a resposta a esse conteúdo. É a resposta ao meu olhar. É a resposta para dizer onde é que eu estou colocando a minha visão. Onde é que eu estou colocando a minha cabeça. O meu mais puro olhar, o meu mais interessado olhar. E eu vou pedir ajuda para Paulo. E eu queria que você encontrasse junto comigo aí Colossenses. Capítulo 3 da carta de Paulo aos Colossenses. Com a leitura deste trecho que vou fazer aqui, e eu estou orando a Deus neste momento, pedindo ao Senhor que nos dê a graça de entendermos que nós temos que pensar nas coisas da eternidade, não nas coisas desta vida. Um pouco antes, quando escreveu aos Romanos, ele disse: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, e não vos conformeis com este mundo. Deus nos chamou para não nos conformarmos com esse mundo. Não é para conformar com esse mundo. Pode achar que está ruim. Você tem direito. E é para achar muito ruim. E vai chegar um dia que nós vamos achar tão ruim que nós vamos gritar para Deus: tira-nos daqui. E Deus nos tirará, amém? Portanto, esta é a resposta da vida religiosa. Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. O que significa ser ressuscitado com Cristo? Quando nós batizamos alguém, nós ensinamos que a pessoa morreu, foi sepultada e ressuscitou. E dizemos para uma nova vida. Quando nós vivemos essa nova vida em Cristo, nós temos prazer em buscar as coisas que são lá do alto. Eu me lembro de um pastor antigo, que já faleceu, e quando ele pregava sobre a vida religiosa, ele dizia o seguinte: nós temos duas naturezas. Primeiro temos uma natureza que é pecadora. Quando aceitamos Jesus, nós adquirimos uma segunda natureza, que é a natureza espiritual. E agora essas duas naturezas, elas ficam brigando entre si. Se nós alimentarmos mais a natureza primeira, ela vai matar a natureza espiritual. Mas se nós alimentarmos mais a natureza espiritual, ela vai matar a natureza primeira, que é a natureza carnal, pecaminosa. E ele dizia isso e dizia o seguinte: se vocês não acreditam nisso, peguem 2 animais, 2 cães, desses que brigam, alimentem bem um, e não alimentem o outro, e vocês vão ver o que é que vai acontecer. Se você alimentar a sua natureza espiritual, estou tentando ensinar isso. Se você alimentar a sua natureza espiritual, ela vai sobrepujar a sua natureza física carnal. Você vai ter prazer nas coisas espirituais. Gente, nós precisamos aprender com algumas pessoas, viu? Nós deveríamos levar a vida religiosa tão a sério como as pessoas levam o carnaval a sério. Você sabia disso? Pastor, mas o senhor vai aprender uma coisa boa do carnaval e eu aprendo coisa boa até de Satanás. Mas como? Ele é persistente como ninguém. Como ninguém. Tem alguém mais persistente do que ele? Não tem. Nós somos mais persistentes do que ele, porque nós vamos para a eternidade, amém? Pessoal que pratica o carnaval, mal acabou a festa, eles já começam a se preparar para o ano que vem. E trabalham duro. Não é brinquedo não, é duro. Se nós levássemos a vida religiosa como alguns torcedores de times de futebol levam, irmãos, a Bíblia diz que alguns filhos das trevas são mais hábeis em algumas coisas do que os filhos da luz. Se já ressuscitamos com Cristo, nós temos que pensar nas coisas de cima. Tudo na nossa vida gira em torno das coisas de cima.
Eu tomei 2 multas no mesmo lugar. Eu fiquei pensando assim, que o bichinho que fica pastando lá no curral é mais inteligente do que eu. Querem saber quando que eu tomei as multas? E pior ainda, gente, olha, num lugar que eu passo todo dia, às vezes passo 3 vezes todo dia, 4 vezes. Mas as 2 multas eu tomei no sábado de manhã, em que eu vim aqui para pregar para vocês. E a minha cabeça não estava no trânsito nem no volante, a minha cabeça estava no sermão. E eu fiquei pensando assim, é bom ter a cabeça nas coisas do céu, mas não é muito bom. Mas é melhor você ser multado e ter a cabeça no céu, do que nunca sê-lo, e ter a cabeça só nas coisas dessa vida aqui. E por que eu fui multado? Porque eu também sou humano. Agora vejam que quando a gente está envolvido com as coisas do céu, a gente acaba esquecendo das coisas dessa vida aqui. Quer esquecer das coisas dessa vida aqui? Pense mais nas coisas do céu. Pensai, verso 2, nas coisas lá do alto, não nas que são da terra. Por quê? Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. A nossa vida está escondida, não é mais nossa, agora ela está escondida. Verso 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amados, querem coisa melhor do que isso aqui? Pensem nas coisas que são de cima. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós seremos manifestados com Ele em glória. Agora, o mundo não concorre para eu pensar nas coisas de cima. Ele concorre para eu pensar só nas coisas de baixo, daqui. Então nós temos que ser assim alienígenas. Nós temos que ser ETs. Nós temos que ser diferentes. E pela graça de Deus nós podemos ser diferentes e pensar nas coisas que são de cima. O que acontece quando nós não pensamos nas coisas que são de cima? Os pecados nos pegam. Querem ver? Está na Bíblia, eu não estou inventando nada. Nesse mesmo capítulo que eu li para vocês. Verso 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão, lasciva, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Aqui Paulo está falando de um primeiro bloco de pecados. Um primeiro bloco. Nesse bloco aqui, normalmente caem aqueles que são menos hábeis em pensar nas coisas de cima. Aqueles que ficam pensando muito nas coisas que são desta vida, caem nesse bloco de pecados. Mas ele não fica aqui, porque no verso 8 ele fala de um outro bloco. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena. Isso aqui é um segundo estágio. Já assim, daquele que é muito persistente, que eu já falei para vocês, do Satanás. Porque os primeiros pecados todo mundo vê. Esse segundo grupo aqui é para religiosos. Porque são pecados que ficam dentro da pessoa. Sabiam? E nós podemos nos esconder atrás de um manto de religião e continuar em nosso coração com esses pecados escondidos. Mas Paulo vai mais longe ainda. E ele fala de um terceiro bloco. E este bloco são pecados ditos sociais. Olhem o verso 11. Amados, não deve haver diferença entre grego e judeu. Não deve haver diferença entre aquele que é circuncidado e aquele que não é circuncidado. Não deve haver diferença entre o bárbaro e o cita. Não deve haver diferença entre o escravo e o livre. Todas as diferenças sociais estão aqui.
E aí, você diz assim, não, mas eu tenho uma casta, eu sou de uma elite, de uma nata. Ou, por exemplo, não me queiram mal, eu faço parte do povo de Deus. Já viram que às vezes alguns pensam que só eles se salvarão? Já viram que de vez em quando nós pensamos que só alguns serão salvos, e às vezes nós cometemos o grave erro de pensar que só nós seremos salvos? Ô gente, sinceramente, fora desse grupão que eu tenho aqui, que todo sábado eu tenho no mínimo 4.000 aqui, e mais uns 4, 5.000 que acompanham pela internet, fora nós, os 9.000 que eu mencionei, os santos de Deus, há outros tantos santos de Deus por aí, em todas as comunidades, eles estão espalhados por aí, e há pessoas por aí que são melhores do que eu, há pessoas por aí melhores do que você, e sabe que um dia Deus vai juntar todas essas pessoas aí? Sabe que um dia nós não vamos ter mais uma organização adventista? E vai chegar esse dia. Deus vai juntar um povo seu, que são os fiéis adventistas, que são os fiéis que estão nas outras igrejas, e que são os fiéis que nem estão em igrejas. Eles serão tocados, é o alto clamor, é o último grito, e haverá um só povo, e a Bíblia diz assim, um rebanho e um pastor. Quem são estes? São os que olham para cima. Olhe para cima, não deixa que esses pecados aqui peguem você, não deixe que esses pecados aqui destruam você. Quando eu olho para cima, e a minha natureza espiritual cresce, eu faço com que a minha natureza carnal diminua, e aí, quando isso acontece, os vícios vão se acabando, e as virtudes vão florescendo. Você quer que os seus vícios acabem e suas virtudes floresçam? Olhe para cima. Permita que Deus viva em você. Não deixe esse mundo aqui dominar você, não. Esse mundo aqui é o mundo dos que são primeiros. O mundo de Deus é diferente. No mundo de Deus, primeiro é o outro, depois é você, e por último sou eu. No mundo de Deus não precisa chegar em primeiro. No mundo de Deus basta apenas chegar. Se são 100 corredores e você chegar em 100º lugar, mas chegar, você vai receber a mesma medalha que será conferida àquele que chegar em primeiro lugar. Esse é o reino de Deus. E Deus espera que eu viva olhando para cima, olhando para o alto. Olha, se você não cair nos primeiros pecados lá que eu mencionei, que estão no verso 5, o inimigo vai trabalhar para você cair nos segundos, que estão no verso 8. E se ele não pegar você num desses dois, ele vai tentar pegar você nos pecados sociais. E como é comum nós, não vou falar os outros, nós nos sentirmos melhores do que os outros. Deus não quer que sejamos melhores do que os outros. Deus espera que eu seja melhor do que eu mesmo. Hoje, melhor do que eu fui ontem. Mas não melhor do que você, melhor do que eu. Porque o único padrão de comparação comigo sou eu mesmo. Não existe um outro padrão de comparação. Eu tenho que ser melhor hoje. Amanhã eu tenho que ser melhor ainda. E depois de amanhã melhor ainda. E vai chegar um dia que, como aconteceu com Enoque, o Senhor vai dizer assim, ó, está na hora de você vir para cá, e aí nós vamos todos com Ele para a eternidade, amém? Eu queria partir para o encerramento dizendo o seguinte: a resposta cristã, a melhor, a verdadeira, a única resposta cristã ao problema da vitória sobre o pecado, não é expor o ser humano a uma luta corporal, carnal, com o inimigo. O nosso negócio não é a luta com o inimigo, gente. O nosso negócio tem a ver com a entrega. Nós precisamos nos render a Deus,
porque ainda que nós tivéssemos 10 vezes a nossa força, ainda assim nós seríamos fichinhas para o inimigo. Nós não temos que lutar com o inimigo, nós temos que nos render a Deus. Então escreva aí, não é uma luta, é uma entrega. A natureza espiritual, ela é movida pelo próprio Deus, e é ela que vence, mas depende da minha entrega ao Senhor. Por isso a palavra diz, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais ele fará. Estamos vivendo o fim dos dias finais, os últimos dias. Ultimamente o mundo tem sido abalado com tsunamis, terremotos, guerras, fomes, doenças. Está virando uma zica esse mundo. O desamor, a imoralidade, a falta de valores, os avanços científicos, todas as coisas dizem que nós estamos no limiar de um grande acontecimento. E esse grande acontecimento é o Senhor Jesus aparecendo nas nuvens dos céus, não é outro. Olhar para cima e levantar a cabeça significa ter o foco nas coisas de Deus, o foco nas coisas espirituais. Os sinais se multiplicam, mas nós temos que olhar para cima. Não é a ciência, nem os noticiários, nem o conhecimento humano, nem a busca da paz, não é a resposta dos governos, não. Mas a única resposta é o Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, aparecendo nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Nosso futuro não está nas riquezas aqui conquistadas. Nosso futuro não está nos bens adquiridos, mas está na riqueza da glória e da providência de Deus, amém? Na glória daquele que tudo preparou para aqueles que o amam de todo o coração. Amados, a certeza de que Jesus vai voltar traz uma alegria imensa, mesmo em meio às tempestades da vida. A certeza de que Jesus vai voltar traz um sentimento profundo, mesmo enfrentando os desastres naturais que o nosso planeta enfrenta. Olhe para cima, porque muito em breve o grande dia chegará. Olhe para cima, para ser transformado. Joel diz no capítulo 2 e no verso 31, que o dia do Senhor é grande e terrível. Ele é grande para quem? Para quem o espera, para quem o aguarda. E Malaquias diz assim, saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Vamos pular de alegria. Coisas que nós não imaginamos que podemos fazer, nós faremos, como saltar de alegria. Mas será um dia terrível para quem? Para aqueles que não se prepararam. Minha igreja, é tempo de olhar para cima. Quantos de vocês querem dizer hoje, Senhor, sustenta o meu pescoço, a minha cabeça, mantenha o meu olhar em cima? Quantos de vocês querem dizer isso para Deus hoje? Levantem-se, por favor. Senhor, o mundo está apodrecido. Não podemos esperar mais nada. Mas o Senhor nos convida a olharmos para cima. E pela Tua graça queremos olhar para cima definitivamente. Dá uma olhada aqui, Pai. São tantas crianças, tantos jovens, tantos casais, tantas famílias. Tenha misericórdia de nós. Não permita que sejamos levados na avalanche do mal deste mundo aqui. Mas que a nossa cabeça esteja na eternidade. Que olhemos para cima. E que esperemos, porque em breve o nosso Senhor virá. E quando Ele vier, nós estaremos com Ele em glória. Pai, queiras lavar de novo as nossas imperfeições.
com sangue precioso do Cordeiro de Deus. Tem misericórdia, Senhor. Não deixe que abandonemos o teu caminho. Sustenta-nos com a tua poderosa mão. Olha para a nossa igreja. Há duas pessoas que estão precisando muito do teu amparo nesta hora. A irmã Isaura, a mãe da Magali, e o doutor Alípio. Ela está no nosso hospital, ele está no AC Camargo. Eu peço em tua misericórdia, ser servido em abençoar estes servos e mais uma multidão de outros servos que te amam de todo o coração. Nós oramos em Jesus, amém.